Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou conversando com o Rafael Foster, ele é especialista de segurança da Sophos do Brasil. Rafael, obrigado, hein? A gente poder ter essa conversa, atualizar segurança ainda mais nesses dias da gente trancado em casa, isso é mega importante, hein? Obrigado, tem muita história pra gente contar. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente tem bastante coisa para abordar aí, tem muita coisa acontecendo nesse tempo. E vamos lá, que tem bastante assunto aí. Não, eu quero começar essa nossa conversa comentando exatamente sobre a minha grande curiosidade, que é a necessidade que as pessoas tiveram de se adaptar a essa rotina de trabalho remoto. As empresas tiveram que colocar seus funcionários nas suas casas. Como trabalhar de uma forma segura? Eu estou achando que foi extremamente desafiador para as empresas, eu estou falando aí especialmente dos clientes da Sophos, de lidar com essa situação. Foi realmente complicado assim ou não? Graças a Deus não, porque a gente já tinha uma abordagem bem legal de como a gente vai tratar o ambiente de um usuário que ele está fora já da empresa, né? Não é mais aquele perímetro antigo que a gente tinha, que tá todo mundo dentro da empresa, todo mundo atrás de um firewall, todo mundo através de uma solução específica. Então, a Sophos já trazia esse conceito já há muitos anos atrás, e por isso a gente trouxe um conceito de cloud. Então, todo mundo está conectado através da cloud. Eu não preciso de nada dentro da empresa para fazer nenhum tipo de gestão, de absolutamente nada. E aí todo usuário, onde ele estiver, na época a gente começou a desenvolver isso pensando no futuro também, da evolução do home office, mas também pensando em usuário que viajava e tudo mais. Então a gente já trouxe esse conceito de cloud. Então não foi tão difícil assim, e pelo contrário, né, tem muito cliente que, bom, a gente percebeu que tinha muita empresa que aproveitou o momento para começar a cobrar em questão de, eu vou cobrar quantos usuários você pode ter na VPN e tudo mais. E a Sophos fez diferente. O que a gente fez? A gente lançou o nosso firewall público para qualquer um poder usar por 3 meses, justamente para Olha, ele ficar a VPN e começar a migrar o usuário para o home office. Então, logo no começo aí dessa história da pandemia, a gente já liberou o nosso produto público para todo mundo usar por 3 meses. Então, acabou que a gente acabou ajudando bastante gente, né? Muito cliente depois me mandou mensagem agradecendo. Quem usava só, às vezes, uma solução da Sophos acabou usando também o Firewall para apoiar aí nessa migração para o home office. puxa, essa informação eu não sabia, é realmente muito, acho que isso é muito legal por vários motivos, né? Quem não tinha uma solução, ou pelo menos tinha uma solução obsoleta, pôde atualizar a solução dentro da empresa, né? Quem não conhecia a Sophos, uma super oportunidade para conhecer, e no final está usufruindo desse benefício, e no final desses 3 meses, se foi do agrado, pode até vir a se tornar um cliente da Sophos, é um ganha-ganha total, né? Exatamente. Bom, e aí mostra o quanto a gente confia também na nossa solução, né? E Ah, também acho que claro. tem uma questão aí mais humanista, né? De a gente, poxa, vamos ajudar, vamos liberar, em vez de a gente tentar cobrar mais ou pagar pela solução, vamos liberar de graça para os usuários para todo mundo poder passar de uma forma tranquila aí por esse momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Bom, eu tenho um assunto que eu ia deixar mais para frente, mas já que você me deu esse gancho, eu vou te perguntar agora. Eu sei que a própria Sophos fez uma pesquisa relacionada a isso, mas o fato é que tem havido uma série de tentativas de ataque, envio de malware, enfim, com a temática aí da pandemia, do coronavírus. O que você tem para me falar sobre isso? Parece que vocês fizeram um estudo, fizeram uma pesquisa relacionada a isso? Sim. Alguns dos nossos especialistas de segurança, eles começaram a investigar e começar a monitorar todas as ações aí no mundo inteiro, e eles encontraram números bem assustadores, né? Então, o que a gente descobriu? O número de análise de e-mails e spams que estão sendo mandados, né, com phishing para o usuário com esse tema de coronavírus, né, Covid-19, cresceu absurdamente, tá? Para você ter uma ideia, boa parte desses e-mails, obviamente, eles tinham um objetivo de tentar ganhar algum dinheiro em cima do usuário. Então, a gente viu muitos e-mails de, por exemplo, um usuário informando que, olha, eu estou infectado, isso no começo da pandemia, né? Olha, eu estou infectado, os médicos me deram 1 semana de vida e eu preciso aí conseguir manter a minha família e tudo mais. Você consegue me ajudar com uma doação? Então, ele passava uma carteira do Bitcoin dele para pedir uma doação, né? E isso até que foi um ataque mais leve, né? Não sei se muita gente acabou caindo nesse ataque, mas teve um ataque mais leve. Quando a gente começou a ver também outros tipos de ataque, onde
os atacantes eles mandavam os e-mails com um link ou com um arquivo do Word, por exemplo, né, um arquivo, uma planilha, por exemplo. E aí, quando o usuário abria essa planilha, ele baixava um outro malware para a máquina do usuário. E esse malware, a gente viu que é um malware bem conhecido, chamado TrickBot, é um malware de 2016, é um malware bem antigo já, tá? Olha. Esse malware, ele fazia várias coisas na máquina do usuário, inclusive também trazer, às vezes, um ransomware, alguma coisa assim, para infectar a máquina do usuário, né? Então, a gente viu um cenário bem grande aí de cada vez mais sites sendo criados. Então, bom, ao todo, né, de hoje, de onde a gente está agora, né, em maio, até o começo de fevereiro, foram criados mais de 42 mil sites só com o nome de Covid-19 ou Corona. E Meu a maior Deus. parte deles continua ativo e quase todos eles são sites específicos aí para fazer algum ataque na máquina de um usuário. É. Não, é por isso que é super importante ter uma solução de endpoint, né, nas estações, sejam corporativas ou sejam de usuário doméstico, que tenha a inteligência para reconhecer não endereços, sites, malwares assim. Agora, eu me lembro que até um certo ponto, até um certo momento, as soluções eram compostas usando a tecnologia de verificação de assinatura, que é como se fosse analisar o DNA do vírus, né? Isso ainda existe, porque hoje em dia são tantas, mas tantas ameaças, tantos malwares. Isso ainda é utilizado ou vocês têm uma outra tecnologia que substitui essa possibilidade? Ainda se é utilizado, tá? A parte de modelo mais, que a gente chama de mais tradicional, tá? Mas os antivírus acabaram evoluindo muito mais e hoje a gente está no modelo que a gente chama mais de Next Generation Endpoint, tá? Então, com esse modelo, a gente consegue fazer a análise baseada em inteligência artificial, e com inteligência artificial, por exemplo, a Sophos começou a desenvolver o nosso algoritmo de inteligência artificial há mais ou menos uns 10 anos, tá? Então, esse ano vou fazer 11 anos, foi em 2019 a gente começou a criar esse modelo. E a nossa inteligência artificial, a gente utiliza um algoritmo chamado de Deep Learning, que ele utiliza, ele mais ou menos imita o modelo aí do cérebro humano. Então, assim, de forma rápida, mesmo a velocidade com que o cérebro consegue olhar para um objeto, conseguir saber o que é aquele objeto, a gente consegue olhar para um arquivo e saber se ele vai trazer um risco para o seu usuário ou não. Então, assim, acabou sendo muito mais, pelo próprio nome, né, muito mais inteligente como a gente faz essa análise dentro do usuário. E o mais importante é o que a gente consegue fazer mais predição, tá? Então a gente consegue prever muito mais o comportamento daquele arquivo, o que vai ser aquele arquivo, mesmo sem a gente nunca ter visto esse arquivo antes. Até para, nesse momento então, de pandemia, muitas ameaças novas com o nome de coronavírus ou não, saindo nesse momento que a gente está vivendo, quem já tem uma solução como a nossa de inteligência artificial pode ficar tranquilo aí também que ele não vai ser infectado. Não, fantástico. Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu tive conversando recentemente com empresas de segurança, uma segurança armada mesmo, não segurança cibernética, né? E eles têm soluções do tipo de análise de câmera de segurança que consegue detectar movimentos agressivos ou objetos que se assemelham a instrumentos contundentes ou armas e que aí isso dispararia ações. Guarda uma certa semelhança, porque você não está olhando, revistando todo mundo, você está analisando aquilo que pode ser ameaçador. É por aí, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, assim, quando a gente traz esse modelo de inteligência artificial, a gente trabalha mais ou menos também nesse modelo. A gente reconhece alguns padrões e, baseado naquele padrão, como a gente já conhece vários outros malwares no mercado, a gente já consegue saber que, por aqueles padrões, aquele arquivo ali vai se comportar de uma forma maliciosa na máquina do usuário. Então, o mais importante também da inteligência artificial, para ela conseguir ser efetiva na máquina do usuário, está ligada à maturidade do seu modelo, né, do seu modelo matemático, teoricamente. Então, assim, bom, a gente está desenvolvendo, como eu falei, já há 10 anos já essa tecnologia, e a gente tem uma base de dados muito grandes com que a gente treina a nossa inteligência artificial. Né? Então, a gente tem, bom, a Sophos, a gente começou em 1985, e 85 para cá a gente tem uma base de dados muito grande, com Opa! muitos mapas no mundo inteiro. Então, com isso, a gente consegue treinar muito bem nossa rede neural e acaba sendo mais efetiva aí a detecção para o cliente.
É. Não, e você me falava antes, a empresa é inglesa, eu não sabia, isso foi uma informação que foi relevante para mim. E em 85, você está falando de uma época que atualização, não tinha internet, então a atualização de antivírus era motoboy e levava o disquete, eu ia pelo correio. Olha como mudou as coisas, né? Verdade, né? Bom, naquela época a gente mal falava de computador pessoal, né? O Steve Jobs estava É. começando a abordagem de computador pessoal, mas a internet realmente, como você comentou, não tinha, né? Então a gente já. Ó, eu não era nascido nessa época, tá? Mas eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que nessa época um computador custava, como tinha lei de reserva de mercado, um computador custava o preço de um carro popular no Brasil, né? Então não dava para você ter um computador em casa. Mas voltando aqui agora ao nosso cenário, né? Corporativo. Você me adiantou a informação que vocês têm a solução para consumidor final. Agora, na linha de soluções corporativas, além do New Generation Endpoint, que é isso que a gente estava conversando agora, que outras soluções vocês têm? Porque no ambiente corporativo tem muitas necessidades, né? Tem. Bom, a gente tem uma gama muito, muito grande de soluções, tá? A Sophos só trabalha com soluções de segurança, nada além disso. Então a gente tem a solução para proteção de endpoints, como a gente está comentando, proteção de firewalls, né, de rede, proteção de tensionar um tráfego do que está acontecendo na rede do seu usuário, VPNs e tudo mais. A parte de anti-spam em si, até para conseguir proteger esses usuários contra esses phishings maliciosos, tudo isso que está acontecendo até nesse momento agora, ou que sempre aconteceu, na verdade, né? Agora um pouco mais de foco num determinado assunto, mas sempre aconteceu. A gente tem soluções também para fazer criptografia, tá? Então, criptografia é tanto de arquivos quanto de disco completo. E aí a ideia é justamente conseguir evitar que tenha algum vazamento da empresa e mesmo que tivesse vazamento, a gente vai conseguir garantir a segurança daqueles dados, tá? Tem outras soluções também, pode falar. Não, o que eu ia te falar é o seguinte: às vezes é comum você ter um caso de um funcionário de uma empresa ou que tem um laptop roubado ou esquece no táxi. Aí qualquer pessoa que tiver acesso àquele computador e tirar o disco rígido fora, lê os arquivos. Agora, se está criptografado, você não consegue ler isso aqui, né? É exatamente esse é o lance. Então, como a gente está no modelo, agora as pessoas estão mais acostumadas com home office por causa da pandemia, mas isso sempre aconteceu de altos executivos ter que viajar, ter que levar o notebook pessoal ou Sim. levar para casa. Então, assim, quantos deles já não tiveram aí a informação furtada porque roubaram o notebook e leram todos os dados do hard disk dele? Então, justamente esse é o modelo. Se aquilo ali está todo criptografado, para mim, tanto faz. Eu volto depois, eu compro um outro hard disk para o usuário, trago os dados dele do backup e ele continua tendo as informações aí de forma protegida. Então, esse modelo. O nosso tempo correu rápido, é incrível como quando a gente conversa de um assunto agradável, o tempo passa que a gente nem percebe. Mas eu tenho uma coisa que eu queria te perguntar, um dos assuntos que você falou segundos atrás. Você falou de anti-spam, né? O spam, desde que existe e-mail, existe spam. Mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais as nossas caixas postais estão atoladas de porcaria, de lixo, e não é só pelo volume, é pela ameaça, o que vem de phishing, o que eu recebo de conta para pagar da NET, expirou minha chave de segurança do Bradesco, não tenho conta, e por aí vai. Então, assim, como lidar com esse problema do spam? E se você tem uma ideia, a informação, porque eu tenho a impressão que o spam está muito volumoso, só não para de crescer. É exatamente isso. Bom, eu tenho alguns dados de algumas empresas que eu conheço, que eu trabalhei aí de perto, né, que estão utilizando a solução da Sophos, mas uma delas tem um número bem assustador. Então, bom, de todos os e-mails que eu vi dele, praticamente um mês de utilização, 96% dos e-mails dele eram e-mails infectados, e-mails de spam, né, não eram e-mails 96. da empresa. Então, assim, 4% eram e-mails aí realmente, né, legítimos daquela empresa. Então, assim, como você falou, o número realmente só cresce, tá? E mesmo assim, é muito importante que o usuário também tenha uma boa ciência de como que ele vai analisar aquele e-mail, né? Então, se ele é um e-mail que ele solicitou, né, que é um e-mail que ele, bom, ele já estava esperando aquele e-mail, igual você, eu recebi um e-mail do banco X, pô, mas eu não sou cliente daquele banco, então eu não vou clicar naquele anexo, eu não vou clicar naquele link. Então, o usuário também tem que ter algumas noções, né,
Inclusive, a gente também tem uma ferramenta para ajudar a treinar o usuário a como utilizar soluções de tecnologia, mas então a gente tem que fazer uma proteção meio casada. Então a gente faz o bloqueio na origem, na borda, e se alguma coisa porventura passar, o usuário receber isso de uma outra forma, a gente tem que ensinar o usuário aí como é que ele vai utilizar a solução. Não, interessante isso, porque na verdade são 3 abordagens, né? Primeiro, a ferramenta anti-spam que vai usar algum critério para isolar os e-mails reais dos irreais. Segundo, essa possibilidade de treinamento. E em terceiro, se passar por tudo isso, o New Generation Endpoint ainda tem condição de interceptar um acesso a um link malicioso ou um anexo malicioso. Exatamente. Então, assim, o nosso modelo é justamente isso, né? A Sophos trabalha no modelo de segurança como camada. Então, a gente tem que ter várias camadas para fazer a proteção para o usuário. E aí, mais recentemente, a gente evoluiu o nosso modelo, que a gente chama agora de Cybersecurity as a System. Né? Então, é um sistema de cibersegurança. Ou seja, se passou alguma coisa aqui, a outra ponta consegue descobrir e fazer um isolamento. Mais de uma solução está trabalhando em conjunto para conseguir trazer realmente a melhor proteção para o usuário. Então, não adianta mais a gente ter uma solução dentro do ambiente que é totalmente desconectada do resto. Então, a ideia é justamente trazer várias soluções que elas sejam conectadas e que elas trabalhem em conjunto para garantir a proteção do usuário. Fantástico, fantástico. Bom, já deu para ver que a gente vai ter que marcar outras conversas. O nosso tempo voou aqui, já estamos já uns 16, 17 minutos. Foi muito bom a gente poder fazer esse refresh. Fazia tempo que eu não tinha a possibilidade de conversar com a Sophos. Quis o destino que fosse remoto, mas vai voltar. Pois, com toda certeza, faço questão de tomar aquele café gostoso com vocês. Vamos bater um papo, gravar presencialmente, porque isso vai passar, né? Se quiser, logo está passando aí também, a gente está voltando aí a trocar calor humano que a gente está precisando de novo, né? Não, maravilha. A gente vai voltar a falar porque realmente o assunto segurança, eu não sou o especialista de segurança, o especialista é você, mas é um assunto que me fascina por tudo que está em volta e por essa dinâmica das ameaças que surgem, as empresas que vão atrás e se antecipam e botam proteções, enfim. Eu me sinto vivendo dentro de um filme policial, é mais ou menos isso. É bem, bom, e acontecem ataques todos os dias e todos os dias. Qualquer um está cair. Então a gente tem que estar aqui, justamente, muito importante o seu trabalho, a gente conseguir massificar mais a informação para todo mundo estar protegido. Não, perfeito. Bom, a gente vai marcar então uma nova conversa. Esse foi mais um Papo Fácil, hoje com Rafael Foster, especialista de segurança da Sophos. Rafael, muito obrigado e fique seguro em casa, seguro de todas as formas. Eu que agradeço. Muito obrigado.